Então a narrativa agora é a inflação. Não, não, pessoal, a inflação derrubou o Bitcoin, o Fed. Cara, o Fed foi mal, não baixou a taxa de juros, isso é péssimo. Ai, meu Deus. A inflação, gente, como é que pode os Estados Unidos, cara? Quem poderia imaginar que isso iria acontecer, pessoal? Que o gráfico iria cair? Não, não faz sentido. Mas agora a gente vê pontos, né, relativamente críticos para o Bitcoin. Não graficamente, porque graficamente a gente ainda está com um gráfico mensal verde, então tecnicamente isso pode inibir quedas maiores, pelo menos até o final de março. A gente não sabe como vai fechar, eu tô dizendo agora, tá? No dia 18, 5h47 da tarde, tá bom? Porém, no gráfico semanal, a gente tem, né, o gráfico diário, ele nos deu o gatilho até o 72. A gente viu isso na live de ontem, né, que era uma hora em sobrevenda, 71 mil dólares. Nós batemos 70.456 dólares, uma queda de 4% no dia, certo? Depois de 8 dias seguidos de alta, totalmente plausível. Só que agora o gráfico semanal ele virou para vermelho, então isso abre gatilhos para uma correção até o 4 horas em sobrevenda. Então até os 60, agora nesse momento 69 mil dólares, tá bom? 69 mil dólares. A gente também pode olhar o gráfico de 2 semanas, porque ele também está vermelho. Então a gente tem o gatilho do 4 horas em sobrevenda, 69 mil dólares. Esse é o último ponto de suporte. Por que esse é o último ponto de suporte? Porque ele é o último nível de sobrevenda dentro do gráfico mensal verde. É o ponto principal. Samuca, mas e se ele perder os 69? Vamos considerar os 68, né, uma base de suporte? Mas não tem fundos aqui. O fundo que a gente tem é 65. Tá bom? E o gráfico semanal, Samuca? Cara, 12 horas em nível de sobrevenda. O 12 horas está em 63 mil dólares. 63. Então, tendo em vista que 63, cara, está abaixo da linha de tendência. A linha de tendência no momento que eu estou gravando esse vídeo, 65.700 dólares. 63, cara, tá aqui embaixo. Ó. Então, se eu não posso cair no 2 semanas em sobrevenda, porque o 2 semanas em sobrevenda me dá o gatilho da perda da linha de tendência, o meu último ponto de apoio é os 69, 68 mil dólares. Ou o suporte no gráfico de 12 horas aqui, ó. A gente não pode mais ficar abaixo desses ranges, pessoal. Isso vai ser extremamente negativo para o Bitcoin. O gráfico ele já apontava essa correção ontem, né? 70, 68, 69. Esse é o limite. A gente não pode mais perder. Por quê? Porque a gente perderia a linha de tendência. E tem um outro detalhe. Se a gente vem por 2 semanas em sobrevenda, 63, quem é que vira para vermelho? O mensal. E se o mensal virar para vermelho, olha lá o sobrevenda do diário, 57 mil dólares. É um processo de ativação, é um processo de validação, pessoal. Pontos de cada vez. Os pontos estão sendo ativados. É por isso que nós estamos short. Short Bitcoin desde 75.200 a gente shortou o Bitcoin. Ethereum eu passei ontem um short no Ethereum, tá aqui na sala de sinais. Se você não tá na sala de sinais, cara, entre. Tá aqui, ó. Short no Ethereum. 2.317. Tá lá, ó. Já batemos 3 alvos aqui no Ethereum, 3 alvos aqui no Bitcoin. Os shorts aqui que a gente passou. Inclusive falei pra fechar os longs antes da queda, que foi ali perto de virar o dia. Tá aí no chat, no comentário aí, ó. Samuca Trader Bot, Samuca Trader Bot, arroba Samuca Trader Bot. Você entra lá, digita /start, entra na sala de sinais, pega essas movimentações. Agora, tenha em mente que a gente tem esses pontos de suporte dentro de uma Rising Edge. Já tem pessoas falando de long no 72, pessoal. Pelo amor de Deus, não tem long em 72 não, cara. Olha essa escalonada. Olha esse zigue-zague. Se é que eu posso dizer que isso aqui é um zigue-zague, tá? Olha esse zigue-zague. Tá bem claro que a gente precisa corrigir ou ficar dentro dessa consolidação. A gente pode muito bem voltar para a linha de tendência principal, porque agora, nesse ponto que nós estamos vivenciando,
A gente tem que entender que por mais que a gente tenha uma rising edge, né, essa cunha, esse triângulo, não um triângulo, pode ser um triângulo, né, a longo espaço, mas uma rising edge, tá? Essa cunhazinha, esse canal, a gente tem que entender que esse é o terceiro rompimento de topo sem continuação. Qual foi o fundo que deu origem a este topo aqui? Esse topo aqui, ó. Qual foi o fundo que deu origem a ele? Esse aqui, confere? Esse aqui ou esse aqui de baixo. Qual que é a expectativa? É a gente vir aqui embaixo. Porque a gente rompeu sem continuação. Essa é a expectativa. Aí você vai abrir um long com um bull trap acontecendo. Cara, isso é maluquice. O long foi lá embaixo no 65, que a gente abriu virando mês, não agora. Agora é muito arriscado. Porque agora, por mais que a gente esteja caindo, a gente fez bull trap. Então a gente vai ter que segurar tecnicamente em zona de suporte para vir caindo em topos e fundos descendentes. Perdeu a LTA é marreta, pai. O volume segue a tendência. Quando você olha para 12 horas, você tem volume de compra? Não, você tem volume de venda. Quando você olha para 4 horas, você tem volume de compra? Não, você tem volume de venda. Como que você compra contra um volume vendedor desse? Não tem como. Só que agora, não bastasse isso tudo, se você olhar única e exclusivamente o gráfico, o que você tem são resistências. Por mais que você esteja caindo aqui em zona de suporte, nível de sobrevenda, o que a gente tem que entender é que agora são resistências, porque bull traps foram formados. Então nós temos muita resistência para cima e pressão vendedora. Assim como o gráfico de 4 horas, ele virou para vermelho. A gente tinha falado ontem isso, anteontem. Olha, gente, o MACD virou para vermelho no 4 horas. E olha essa força vendedora aumentando, pessoal. A gente não está diminuindo, a gente está aumentando a pressão vendedora. Força de movimento. É um movimento real de baixa. Claro, ele vai parar em algum ponto. Certo? Entre os 71 e os 68, ele vai parar em algum ponto. Isso é um fato. Agora, esse no gráfico de 12 horas, ele é o último fundo válido. Aqui era o último fundo? Era. Mas olha, ele fez um trap. O que ele fez? Foi lá em cima. Então ele validou esse fundo aqui em cima. Ó. Esse passa a ser o último fundo válido dessa movimentação. Se a gente perder aqui, a gente pode cair rapidamente para a linha de tendência. E entenda, o se perder não é dar uma beliscada, foi no 15 minutos, voltou, foi no 5 minutos, voltou, foi numa hora, não. É fechar uma ou duas barras de 12 horas abaixo desse range. Fechar uma não tem problema. O pior é se fechar duas, se der continuidade. Aí fica um pouco delicado, porque a movimentação, a figura gráfica, a tendência é de baixa. Então isso não pode acontecer. Samuca, mas é um suporte. Não, isso aqui não é um suporte, isso aqui é uma figura gráfica. Isso aqui é um fake suporte, fake resistência e fake suporte, porque você está trabalhando aqui. Então você não pode falar que isso aqui é um suporte, você está dentro de um range, dentro de uma consolidação. O suporte é a linha de tendência. O suporte não é o fundo anterior. O fundo anterior ele vai servir para a gente como base desta pernada de alta. Você vai ter tendências de alta dentro dessa figura gráfica e tendências de baixa dentro dessa figura gráfica. Agora, a resistência é a parte de cima e o suporte é a parte baixa. Então não olhem para isso. Não, olha, estamos numa retração de fibra. Não, a gente está dentro da figura gráfica. A gente não está com movimento de impulso para traçar uma fibra, né? Como assim, Samuca? A gente não está tendo uma porrada assim, ó, pou, pra gente cogitar uma retração de fibra. Não é esse o caso. Fibonacci pode funcionar temporariamente para um topo descendente, porque é uma figura gráfica. Quem for se basear nisso vai se estrepar. Infelizmente vai se estrepar, por isso que a gente está short, porque a movimentação ela aponta a tendência de baixa, a gente não tem força compradora. Tá? Força compradora, MACD, entenda força. Olha no gráfico de 12 horas como ele está quase virando para vermelho. É questão de 2 ou 3 barras para esse cara aqui virar para vermelho. Se o 4 horas quando virou já teve essa queda de 4%, o que vai acontecer se o 12 horas virar? A gente vai lá para aquela linha de tendência, pessoal. 65, 66 mil dólares, lá na abertura do mensal, 66. Ali vai aparecer alguma força compradora, muito provavelmente. Agora, o que não pode acontecer é a gente romper e fechar o mensal vermelho, porque aí a gente ativa os 57 mil dólares, a gente ativa a perda de fundo. Claro, a gente já espera essa perda,
A gente já espera, tá bom? Porque a figura gráfica sugere isso pra gente. Uma perda dos 60 mil dólares, mesmo que seja para acumular e explodir depois. Não importa os fatores, tá bom? Não importa se ele vai subir para 77, 79, como a gente viu, para perder os 60 e estourar. Não muda o contexto. Cá estamos em 70 de novo. Era 76, já caiu praticamente 10%. A gente está agora no meio do caminho. Como assim no meio do caminho? De 70 que a gente bateu para 76, 6 mil dólares. De 70 para 65, 6 mil dólares. É exatamente o mesmo do caminho, o meio do caminho, para cima e para baixo. O mercado tende a dar uma parada por aqui, para ver o que as sardinhas vão fazer. Olha no gráfico, é metade do caminho. O mercado faz muito isso. Ele vai numa zona de resistência, volta no meio do caminho, aí todo mundo, né, vai traçar uma Fibonacci aqui e vai falar o quê? Não, olha, a gente voltou em 50% de Fibo. E de fato, da pernada voltou. Mas tem um contexto por trás dessa movimentação. É uma consolidação. Você não pode, não, olha, a gente vai segurar aqui e vai simplesmente, estourar. Não, isso é errado. Você fez um bull trap, você rompeu um topo sem continuação. O mercado vai buscar liquidez abaixo de algum fundo, ele não vai segurar nessa região. Segurar, entenda, os próximos dias, ele pode segurar 1 hora, 2, 4, 8, pode ficar consolidado por um tempo, pode formar um topo descendente. A maior probabilidade aqui seria se até traçar uma fibo de cima para baixo e entrar vendido. Essa é a maior probabilidade, tanto que a gente entrou vendido lá no 75,200. Mas era pivô de alta, né? Era pivô de alta, o mercado ia explodir, não é? A euforia, ela passa muito rápido, né? Só que ainda não tá... Eu não tô vendo ainda as pessoas com medo. Porque a gente ainda tá lá em cima. Não, é uma correção normal, Samuca. Nada mudou. A gente segue dentro do mesmo viés. Toma cuidado, porque isso aqui, ela é uma consolidação. Isso aqui não é um movimento de alta. Não, olha, a gente tá explodindo. Não, isso aqui é uma consolidação. Consolidações, você pode ter tanto o Rising Edge, como é o caso aqui, né, que é um triângulo, tá bom? Você pode ter canal para cá, você pode ter um retângulo, isso tudo é consolidação. Isso tudo é uma parada da tendência para ele formar uma figura gráfica para ditar para a gente para onde ele vai. Pode ser uma Falling Edge, que no caso seria até melhor do que uma Rising Edge. Então o preço para mostrar pra gente o que vai acontecer com o preço, que o Wyckoff chama de causa, que é essas consolidações que acontecem. Então, dentro dela, você não pode falar, olha, a gente vai segurar em Fibo aqui. Não, não pode, você tem uma figura gráfica. O que você tem que olhar pra cá é o seguinte, a gente voltou aqui no meio do caminho, eu fiz um bull trap, o mercado fez um bull trap, eu não posso entrar comprado, porque isso aqui é uma armadilha e o alvo é aqui embaixo. É pegar essa liquidez aqui embaixo. Então, o máximo que eu posso fazer aqui é esperar uma retração e entrar vendido com stop acima do topo pra tentar levar aqui na linha de tendência. Se furar a linha de tendência... Esquece, pai. É marreta violenta. Hoje o único ponto de suporte que é plausível se dizer é a linha de tendência. É o único ponto de suporte que vai bater ali mais ou menos ali com o fundo de 66, 65. Se perder, é marreta. É marreta, pessoal. Então para com esse viés. Não, olha... Vai estourar, vou traçar uma Fibo, pessoas mandando long no 7.2, as mesmas que não queriam abrir long aqui embaixo, passando long em 7.2, pelo amor de Deus, cara, é pedir pra ficar preso, é acertar mais um topo descendente. Em algum momento isso aqui vai ser revertido, é um fato, mas dentro dessa figura gráfica é um topo descendente ainda. Então toma muito cuidado, pessoal. Quer comprar? Cara, tente minimizar o risco que você tem. Por quê? Porque se você comprar aqui, o seu stop tem que estar aqui embaixo. E aonde você acha que o mercado vai jogar o preço para buscar os stops? É aqui embaixo, pessoal. Porque o bull trap já está sinalizando para a gente isso. Olha, fiz um bull trap, eu vou buscar o fundo. É isso. É isso. Perdeu o topo, vai para o fundo. Se fizer um trap ali, volta no topo de novo. Agora, você vai entrar comprado aqui no meio do caminho? Aí é maluquice. Talvez é mais plausível você esperar o preço vir aqui. Pode demorar, tá bom? Aqui no 67. Pô, ali talvez dê uma boa compra, porque seu stop tá aqui colado aqui, ó. 65, 60, um pouquinho abaixo do 67. Próximo aqui. Cara, aqui pode fazer sentido você abrir um long, porque seu stop tá curto.
Agora aqui, cara, aqui tá perigoso. Ah, eu vou abrir um long aqui com stop aqui. Não. Aqui é mais preferível você esperar uma retração para entrar vendido com stop acima do topo, porque o gráfico já te mostrou um trap. Ele não deve cair reto. Ele pode cair reto, mas não significa que ele vai cair reto. Tá bom? Ele pode segurar aqui assim, ó, como foi no fundo anterior, para consolidar um tempo, depois ele vir caindo. E se perder, aí a marreta vai cantar. Mas veja bem, o volume segue a tendência. O volume segue a tendência. Essa é a primeira vez, né? Aqui também teve um volumezinho, mas a gente está caindo todo esse percurso com volume ainda. Tá bom? Aqui a gente teve um pouquinho de volume, mas nada tão significativo. Aqui também, mas aqui a gente está com volume até um pouco superior, vamos dizer assim. Tá? Então vamos ter cuidado aí, porque esse volume aqui não tá de brincadeira, tá bom? A gente tem que ter um volumezinho de compra, tá? É normal que tenha para topos descendentes, tá bom? Só vamos ficar ligado aqui nessa retração aqui, dessa movimentação aqui. É preferível olhar para vendas nesse momento, tá bom? O gráfico semanal segue vermelho. É normal parar numa hora em sobrevenda para um topo descendente e eventualmente lá nos 69 mil dólares. É a probabilidade, principalmente se a gente fechar o gráfico diário abaixo do uma hora em sobrevenda, que é os 71 mil dólares. Vamos ver como vai fechar, 21 horas, tá? Mais tarde na live a gente vê isso daí. Mas, de qualquer forma, se a gente, independente do valor que fechar, se a gente perder a mínima desse diário, cara, o gráfico vai falar pra gente, olha, isso não é suficiente, olha, eu preciso ir na correção do semanal, que todos aqui já esperávamos, né, 69 mil dólares, para talvez ganhar uma força compradora. A princípio, não tem muito o que fazer, a gente está no meio do range de acumulação, não, no meio desse range dessa Rising Edge. Aqui não há o que possa ser feito, é aquilo que a gente comentou quando o preço estava aqui, ó, quando o preço estava aqui mais ou menos, ó. Olha, aqui não dá para fazer nada. Para eu abrir long, eu preciso do preço aqui embaixo. Para eu abrir short, eu preciso do preço aqui em cima. Aqui no meio do caminho, eu não posso fazer nada. Dentro do trade operacional, eu não posso fazer nada. E se eu quiser abrir long, eu tenho que esperar o preço vir aqui. Eu tenho que ser paciente e esperar o preço vir aqui. Para eu deixar meu stop bem curto. E se eu quiser abrir venda, aí eu não preciso esperar ele vir aqui, porque ele já fez um trap. Então eu preciso esperar uma retração de FIBO para entrar vendido com o stop aqui em cima, para pegar esse movimento aqui. Tá bom? Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer, sim. Até porque bateu no último fundo de 12 horas. Mas long aqui, na minha visão, é uma extrema maluquice. O long, assim, coerente, seria pelo menos na linha de tendência para botar um stop curto. Porque é uma figura gráfica. Retângulos, você opera com long no meio do caminho? Short no meio do caminho? Não. Você opera shorts aqui em cima. E você opera longs aqui embaixo. Fala em edge. Você opera abrindo longs aqui no meio do caminho? Não. Você opera longs aqui embaixo. Shorts no meio do caminho? Não. Shorts aqui em cima. Então, se eu tenho uma Rising Edge, eu posso fazer esse tipo de movimentação aqui? Não. Eu preciso que ele chegue o mais próximo do topo. Como a gente já tem um trap, eu preciso de uma retração. Aí eu consigo entrar vendido. Certo? Agora, long aqui não dá. Tá muito no meio do caminho. Se a gente pega aqui mais ou menos essa média aqui, ó. A gente tá no meio aí, ó, dessa Rising Edge. Não tem como fazer nada aí. Não, mas essa linha, Samuca, é 50%. Cara, aí cada um com seu cada um. Pra mim, é uma retração de FIBO ali pra cima, tá? Uma correção pra cima. E marreta na venda. A gente já tá vendido lá no 75,200. Já batemos 3 alvos. Pra mim, é venda. Não tem como ter long aí. Ali próximo da linha de tendência, a gente pode cogitar fechar essas vendas ali e talvez abrir longas ali. Depende se vai perder, se não vai. A gente vai ter que ver o contexto do que tá acontecendo ali. Então toma cuidado. Toma cuidado que o cenário não tá muito legal nesse momento para longs. Mas a culpa é do Fed. Pessoal, se inscreve aqui. Eu preciso de 1.000 inscritos para fazer um novo AdSense. Se inscreve aí, dá essa moral aí, pô. A menos que você tenha comprado ali, né, na ilusão ali de 74, 75 e ficou preso de novo. Mas se você tá tendo lucro, tá gostando, pô, deixa o like aí, cara. Fortalece aí porque eu tô precisando. Tamo junto.